Eu sempre fui fascinado por animais e plantas e sempre gostei de explorar a natureza. É por isso que eu estou fazendo esses experimentos extraordinários. Eu vou testar a inteligência de uma minhoca. Você está se divertindo. Vou ver se um gorila consegue se reconhecer no espelho. E vou tentar seguir uma planta que se move muito devagar. Por que estou fazendo esses experimentos? Porque Charles Darwin fez todos eles. Darwin, o maior biólogo de todos os tempos. Com esses experimentos, ele desenvolveu a sua teoria da evolução, uma das ideias mais difundidas na história da ciência. Quando os cientistas, a igreja e as pessoas começaram a atacar a teoria de Darwin, sua melhor defesa era colher mais evidências a partir de seus experimentos. Alguns são engenhosos. Alguns são sobre sexo. E outros são totalmente perigosos. Para, isso dói. No Jardim de Darwin. Distribuição Sinapse. O Grande Debate. Quando Darwin se mudou para Kent, em 1842, ele transformou sua casa, sua estufa e os campos próximos em um grande laboratório e partiu em uma jornada rumo ao desconhecido. Eu vou recriar as partes mais importantes das investigações e experimentos de Darwin. Seu objetivo ambicioso era provar que todo o mundo natural evoluiu de seres mais simples. Darwin trabalhou em sua teoria inovadora por mais de 20 anos. E esse foi o resultado: a origem das espécies. 400 páginas de argumentos, evidências e ideias bastante detalhados causou muita confusão. Mas apesar de todo o trabalho que teve, Darwin ainda não estava satisfeito. Ele sempre achava que precisava de mais evidências. E ele tinha razão. Darwin sabia que sua teoria da evolução era controversa. Seu livro desafiava centenas de anos de crença religiosa sobre a criação. Apenas alguns poucos cientistas apoiaram o trabalho de Darwin. A maioria não aceitou. O oponente mais poderoso de todos era também o mais famoso naturalista da Inglaterra vitoriana, o professor Richard Owen. Owen era um grande inimigo. Ele era o chefe da seção de História Natural do Museu Britânico, mas ele não era apenas um cientista, era também um agitador político. Foi ele quem fundou esse belo edifício para abrigar sua coleção. Um fato interessante sobre esses dois homens é que eles já foram grandes amigos. Na verdade, Owen identificou muitos dos fósseis que Darwin trouxe de suas viagens pelo mundo. Foi só quando Darwin publicou sua teoria que a amizade de Owen se transformou em ódio. Richard Owen era arrogante, mas não era bobo. Como cientista, ele viu algum mérito no trabalho de Darwin. Mas Owen discordava da afirmação de que o mundo natural não precisava de Deus. Owen era um homem religioso e se sentia ofendido com as afirmações de Darwin de que o homem evoluiu do macaco. Ele via Darwin como uma ameaça às crenças religiosas e à eminência científica. Ele jurou que ia pôr um fim a essa teoria. Daquele momento em diante, esses dois homens tornaram-se inimigos mortais. Darwin, por outro lado, não gostava de se expor publicamente. Ele preferia a paz e o conforto da sua casa no campo. Aqui ele podia dar continuidade a seus experimentos e a mudança de rumo que ele tomou foi muito inteligente. Ele voltou sua atenção às plantas. Ele podia realizar seus experimentos na estufa e obter resultados rápidos. Para Darwin, as principais questões sobre evolução eram tão importantes para as plantas como eram para os macacos e os humanos. Mas as plantas são muito menos polêmicas. 6 meses após a publicação de seu livro, Darwin saiu para dar um passeio. Ele percebeu uma pequena planta crescendo em um pântano. Ela era chamada de Drosera. É uma das plantas mais esquisitas da natureza. Uma planta que consegue capturar e devorar insetos. Darwin precisava explicar por que essa planta evoluiu para se comportar dessa maneira. Ele levou a Drosera para sua casa.
Munido de pouco mais que uma colher de pedreiro, foi nessa estufa que Darwin realizou grande parte dos seus brilhantes trabalhos científicos. O jardineiro-chefe Toby Beasley cuida dos jardins daqui. Ele vai me ajudar a repetir a pesquisa de Darwin. Vamos entrar agora na estufa de Darwin para realizar alguns de seus experimentos. Vai ser meio diferente porque eu tenho aqui uma grande variedade de comidas e petiscos que eu vou dar a uma planta insetívora. Na verdade, isso pode soar meio estranho e fora do comum, mas eu espero que comece a fazer sentido depois que começarmos. Pronto, Toby, eu tenho aqui o material e as anotações sobre esse experimento. Certo. Bom, uma das coisas que eu lembro que ele deu para as plantas foi carne assada. Isso aí. Eu achei meio estranho, mas de qualquer maneira eu trouxe umas linguiças já cozidas. Por sorte, as anotações de Darwin estão claras o suficiente para que eu possa segui-las. O que nós vamos fazer é cortar isso aqui em pequenos pedaços e dar para as plantas, então eu acho que tem que ser bem pequeno, não é? Os pedaços têm que ter 1 milímetro aproximadamente, 1,20. 1,27 milímetros. Isso é muito pequeno. Tá, agora eu vou tentar fazer isso. É uma tarefa muito trabalhosa. Deixa eu ver... O que você achou? É a primeira vez que eu dou linguiça para uma planta. Bom, deixa eu ver... É aqui bem no meio, não é? Isso, bem no meio da folha. Tá bom. Lá vai. Perfeito. Para provar que sua teoria estava correta, Darwin precisava mostrar que tudo na natureza, por mais estranho ou incomum, tem uma função. É fascinante a maneira como ele descobriu por que a planta Drosera é carnívora. O próximo item da lista é o albumen. Depois de ter tentado várias substâncias diferentes, o Dr. Burdon Sanderson sugeriu que eu usasse cubos de albumen ou ovos cozidos. Isso aqui tá virando um café da manhã em inglês completo. É mesmo. Agora só falta o bacon. Devem estar pensando... Por que esse cara está na estufa dando ovo para as plantas? Pode parecer loucura, mas Darwin estava dando um grande salto para o pensamento científico. Uma ligação entre nitrogênio e insetos. Primeiro, ele encontrou as droseras em um pântano. Todas as plantas precisam de nitrogênio para crescer, mas o solo pantanoso é pobre em nitrogênio. Darwin suspeitava que as droseras evoluíram para conseguir nitrogênio em outro lugar. Talvez elas comam insetos, porque insetos são ricos em nitrogênio. Mas como provar isso? Então, assim como Darwin, Toby e eu vamos oferecer para as plantas alimentos com diferentes quantidades de nitrogênio. Alguns alimentos, como a clara do ovo, são ricos em nitrogênio. Outros, como a carne, nem tanto. E alguns não têm nada. Então, Darwin passou para os líquidos, tá bom? O primeiro que vamos usar aqui é a água com açúcar. Ele escreveu aqui, uma parte de açúcar para 73 partes de água. Eu já tenho pronto isso aqui. Essa água com açúcar não possui nitrogênio algum. E essa é a questão. Darwin queria descobrir se a drosera escolhe seus alimentos com base no nível de nitrogênio. Na minha opinião, a drosera ia aceitar a água com açúcar porque é rica em energia. Vou colocar umas gotas aqui e uma gota grande aqui. Pronto. Isso tudo mesmo. Certo. Agora vamos ver no que dá. Pronto, então qual será o próximo item da nossa lista de líquidos? A princípio eu não acreditei, mas... urina humana. Como já disse, ele usava tudo que estivesse ao seu alcance. E nesse caso era parte dele. Só que as medidas são as mesmas, mas é que eu ainda não preparei. Eu acho que alguém vai ter que fazer isso. E eu tô achando que esse alguém sou eu. Se você vai fazer o experimento, é por sua conta. Vai em frente. Tá, tudo bem. Eu vou fazer xixi no vidro. Não é muito convencional, mas para o Darwin fazia sentido, cientificamente falando. Prontinho. Eu sei qual eu preferia beber. Água com açúcar, mas isso é pra mim. Pra uma planta, a urina seria bem mais adequada. É isso aí, tem nitrogênio. Tá bom. Vamos ver o que acontece. Legal. Isso é muito estranho. Vamos lá.
Vou tentar não derramar. Agora a gente coloca uma gotinha aqui. A urina, assim como a clara de ovo, é muito rica em nitrogênio. Pronto? Pronto. Agora só precisamos voltar aqui amanhã para ver os resultados. Tudo bem. Até amanhã. Tá bom, foi ótimo. A Drosera leva 24 horas para fechar seus tentáculos gosmentos e devorar a comida aprisionada. Mas a Drosera é bastante exigente. Ela só se fecha quando a comida a agrada. Se os tentáculos não se fecharem, é porque a comida foi rejeitada. Vamos dar uma olhada nos resultados, Toby. Primeiro a linguiça. O que aconteceu? Parece que os tentáculos começaram a se fechar, mas não foi nada demais. Ainda está lá. Isso mesmo. Isso aí já é uma reação. Agora, o ovo, olha só isso, foi uma reação completamente diferente. É isso. As folhas, elas se fecharam como um copo. Todos os tentáculos agarraram um pedaço da clara de ovo. E a digestão é feita como em nosso estômago. Ela libera até um ácido. Isso, nossa, impressionante. Então a linguiça funcionou, o ovo funcionou também. Sem dúvida. Resultado positivo. Agora, com o açúcar, a gente estava um pouco desconfiado. É. E chegamos ao mesmo resultado que Darwin, não houve resposta. Nada aconteceu. Eu vou marcar um não aqui. Por último, mas não menos importante, a urina. Parece ter provocado uma reação maior. De novo, ela se fechou totalmente sobre ela. Então, só pode ser o nitrogênio. É isso, ela procurou nitrogênio na urina. Já no açúcar, ela não encontrou nitrogênio, então ele não tem utilidade. Efeito. Mas com a urina, a reação foi visível. Foi um resultado perfeito para Darwin e para nós. Quanto mais nitrogênio houver no alimento, mais vigorosamente a Drosera reage. O ovo cozido e a urina foram os vencedores. O engenhoso experimento de Darwin em sua estufa esclareceu por que as droseras se alimentam de insetos. Em terrenos pantanosos, os insetos são a principal fonte de nitrogênio para as droseras. Isso dá a elas uma vantagem sobre as outras plantas, e é por isso que elas evoluíram essas adaptações extraordinárias para capturar insetos. Mas Darwin não parou por aí. Como sempre, ele tinha outra questão. Muitos anos antes, Darwin fez um esboço de como ele via a evolução. O desenho da árvore da vida representa diferentes plantas e animais evoluindo ao longo de milhões de anos. A teoria revolucionária de Darwin diz que todas as plantas e animais estão relacionados. Isso significa que muitas gerações atrás, os animais e as plantas devem ter um ancestral comum. Darwin acreditava que poderia encontrar evidências de que há um ancestral comum entre animais e plantas em uma planta insetívora. Dessa vez ele investigou uma planta ainda mais veloz e brutal, a Venus papamoscas ou Dioneia. Quando ouvimos falar em plantas carnívoras na ficção científica, é nela que pensamos, a imagem de uma planta com grandes e ferozes mandíbulas. Isso mesmo. É como a Pequena Loja dos Horrores, sabe? Plantas carnívoras. É isso, E o interessante é que Darwin testou a reação das plantas usando vários pelos e pedaços de algodão, assim, para ver o que acontecia. Ele queria testar a sensibilidade da armadilha. Darwin estudou a armadilha usando um pedaço de linha. E eu vou fazer o mesmo. Darwin percebeu que os 3 pelinhos no interior de cada folha funcionam como uma espécie de gatilho. Quando o inseto toca em um deles, a armadilha se fecha. Isso aqui representa uma grande e suculenta mosca. Com as patas se mexendo. E se dermos sorte, a gente vai ver ela se fechar. Lá vai ela, olha isso. É rápida, não é? É mesmo. Ela não vai deixar escapar nada. O mecanismo é muito rápido e tem que ser para capturar uma mosca. Mas Darwin estava curioso sobre o sinal enviado entre os pelos e a dobradiça da armadilha. Ele escreveu: será possível que as folhas possuem algum equivalente botânico aos nervos e músculos? Se a Dioneia realmente possui células nervosas, isso pode ser mais uma evidência de que as plantas e os animais possuem um ancestral comum.
Darwin teve uma ideia um pouco perigosa para explorar isso. Estou um pouco preocupado, porque o Toby e eu vamos realizá-lo também. Darwin achou que ela poderia ter uma espécie de sistema nervoso. Então, basicamente, ele queria nocauteá-lo, não é? É isso mesmo, ele testou diversos tipos de substâncias nessa planta. Uma delas foi o clorofórmio. Isso. O clorofórmio apaga o nosso sistema nervoso. Então, por que não o da planta? Temos que ter cuidado. Eu não quero acordar daqui uma semana e descobrir que nós é que fomos nocauteados. Essa parte é com você. Coloca os óculos de proteção. Isso está parecendo uma daquelas coisas malucas que ele tanto gostava de fazer. Assim que eu fizer isso, você coloca Isso, a eu coloco a campânula nela, tá bom? lá. Respira fundo. Pronto. Tá fechado. Perfeito. Dá pra sentir um pouco do cheiro ainda. Agora, vamos ver se isso vai nocauteá-la. Se a planta possuir um sistema nervoso similar ao dos animais, o clorofórmio irá anestesiá-lo. Vamos fazer o teste estimulando os pelos da armadilha e ver se ela se fecha. Mas temos que esperar até amanhã para que o clorofórmio tenha tempo de fazer efeito. Pronto, vamos lá. Não tem mais cheiro. Tudo certo. Vamos testar. Agora, ver se ela vai fechar ou não. Se ela estiver completamente anestesiada, ela não vai reagir da mesma maneira que reagiu ontem. Deixa eu ver, colocar isso aqui. Ah, Opa. não, ela fechou. Então, quer dizer que o clorofórmio não funcionou na planta. Assim como Toby e eu, Darwin descobriu que o clorofórmio não surtia nenhum efeito na Dionéia. Com esse e outros experimentos, ele concluiu que estava errado e que o sistema nervoso de uma planta insetívora deve ser diferente do sistema nervoso de um animal. Hoje em dia, nós sabemos que Darwin estava certo, num sentido mais amplo. Apesar de as plantas não possuírem nervos como os animais, a genética moderna confirmou que as plantas possuem sim uma relação com os animais. Durante anos, Darwin esteve às voltas com suas ideias que minavam a ortodoxia científica e religiosa da sua época. O tempo todo ele se manteve um perfeito cavalheiro. Toda semana, ele levava sua esposa Emma e seus filhos à igreja local, que ficava a 400 metros de distância. Enquanto eu ando pela igreja deles, eu não consigo parar de pensar como Darwin lidava com a fé inabalável de Emma. Apesar de ter sido bastante religioso no início, depois de desenvolver a teoria da evolução, Darwin foi perdendo suas crenças religiosas. Então, esse lugar realmente representava um conflito de emoções para Charles Darwin. Sua determinação de perseguir a ciência, mesmo contra a vontade da igreja, ainda me surpreende. Imagino que mesmo enquanto estava sentado nesses bancos, novas questões sobre evolução continuavam a brotar em sua cabeça. As plantas eram consideradas imóveis e indiferentes, mas para Darwin elas eram muito ativas e possuidoras de um comportamento interessante. No mesmo verão em que ele estudou pela primeira vez as plantas insetívoras, ele também explorou a habilidade de escalada das plantas. Como a maioria dos botânicos vitorianos, ele sabia que as plantas crescem para cima porque elas precisam de luz para sobreviver. Mas Darwin foi o primeiro cientista a se perguntar como elas conseguem escalar. Ele suspeitava que isso tinha a ver com o comportamento das gavinhas da planta. As trepadeiras crescem muito devagar, não era possível observar diretamente, mas Darwin encontrou uma maneira diferente para registrar o movimento das gavinhas. Para esse experimento, ele usou o pepino selvagem, que se move alguns milímetros por hora. Vamos lá, essa é uma maneira bem simples.
de medir os movimentos de uma planta. Foi assim que o Darwin fez. Nós precisamos ter um marcador consistente, bem ali atrás, como esse que nós temos aqui. Está vendo? Aqui tem que ter um alfinete bem preso, permanentemente. Essa é uma maneira de medir. Eu olho assim, por aqui, através da placa de vidro, e eu alinho aquele ponto amarelo com o topo da planta. Tem que ficar bem no centro, assim. É só fazer uma marcação no vidro. Eu vou usar esses adesivos. Pronto, agora... Se nós deixarmos assim por algumas horas, quando nós voltarmos, ela já vai ter se mexido. Se eu virar as costas, ela pode se mexer de repente. O mais legal é que eu pude traçar os movimentos dessa planta pelo vidro. É a versão de Darwin para a fotografia em time-lapse. Isso permitiu que ele acompanhasse os movimentos incrivelmente lentos das plantas durante muitas horas, talvez até dias. Ele percebeu uma coisa muito interessante. Você deve achar que as plantas crescem verticalmente assim, mas Darwin descobriu que, na verdade, elas crescem em círculos, bem assim. Sempre curioso, Darwin queria saber por que as gavinhas das plantas se movem em espiral. Ele voltou para a estufa para tentar descobrir as chances de a gavinha tocar em algum galho ou outro suporte próximo. Então a planta o utiliza para escalar. Darwin descobriu que outras trepadeiras desenvolveram suas técnicas engenhosas. Esse lúpulo sobe paredes a uma velocidade de vários centímetros por semana usando suas folhas para se agarrar ao muro. A bignônia prende suas superventosas nas frestas escuras de outras plantas, ou nessa corda na estufa de Darwin. Diferentes plantas evoluíram de diferentes formas para sobreviverem. Era essa fascinante variedade de comportamentos que intrigava Darwin. E o botânico professor David Cohn. É uma bela visão, hein? É impressionante a quantidade de plantas aqui. E aqui nós temos duas trepadeiras que nos interessam. Imagine que você é uma planta crescendo em uma floresta, mas você não é uma planta lenhosa. Então, como vai sobreviver na floresta? Você precisa de luz. Então, o que as trepadeiras fizeram foi evoluir de forma que pudessem usar a floresta como se fosse uma treliça. As plantas precisam de luz para realizar a fotossíntese, produzir alimentos e poder sobreviver. É uma adaptação especial. É um tipo diferente de planta. É uma trepadeira. É uma maneira muito atrevida de chegar até a luz, hein? Tem uma árvore enorme que levou 200 anos para crescer e ela vem e se prende no seu tronco. Isso. O que atraiu Darwin foram os diferentes comportamentos das plantas. O grande paralelo são as plantas insetívoras que comem pedaços de carne. Entendeu? Plantas não devem fazer isso, mas fazem porque vivem em um ambiente estranho, com baixo nível de nitrogênio. Essas aqui vivem no meio de uma floresta cheia de árvores altas, então elas precisam encontrar seu caminho. Resolvendo problemas. Isso mesmo. Para Darwin, a evolução se tratava de solução de problemas e a seleção natural era o mecanismo usado para fazer isso. Para Richard Owen, o conceito de evolução de Darwin zombava do mundo natural. Dentro de cada um desses armários aqui, há muitas gavetas, como essas aqui, cheias de insetos. 51. Owen se opunha principalmente à ideia de seleção natural, que era a explicação de Darwin para cada um desses belos insetos. Os animais têm crias numerosas, mas apenas os mais fortes, mais saudáveis e mais adaptados ao ambiente sobrevivem. Durante milhões de anos, esse processo de seleção natural levou à evolução de todas as espécies.
Olha só! Eles se parecem com esmeraldas e safiras. Olha as cores, verdes, azuis. Ah, deve haver um criador. Essa era a resposta. Mas alguém de repente para e diz que, na verdade, essas formas evoluíram de um único ancestral. É uma coisa extraordinária. Richard Owen tinha a sua própria teoria. Ele acreditava que Deus havia criado vários protótipos diferentes. Essas criaturas primitivas se tornaram então a base para o desenvolvimento de todos os futuros fósseis para o seu museu. Tem aproximadamente o tamanho de um pombo e foi descoberto na Alemanha. Ele ficou conhecido como Archaeopteryx, que significa asa antiga. Owen não cabia em si de tanta alegria, pois essa era a primeira ave fossilizada a ser descoberta. Então ele a colocou em lugar de destaque no museu. Para Owen, o Archaeopteryx era o pássaro original criado por Deus. Darwin e seus defensores viam o mesmo fóssil sob uma perspectiva totalmente diferente. A ave com suas penas esplêndidas também possuía dentes de réptil. E diferentes de todas as aves conhecidas, possuía também uma longa cauda óssea. Para eles, essa era a ligação entre as aves e os dinossauros. E mais uma evidência poderosa para a teoria da evolução. Mas ainda havia muita coisa que Darwin precisava compreender. Em suas viagens ao redor do mundo e nas Ilhas Galápagos, ele viu muitas coisas intrigantes. Vejam as belas fragatas, por exemplo. Elas parecem bem adaptadas para voar e pescar. Mas elas também desenvolveram grandes sacos gulares vermelhos. Eram esses traços decorativos, como o saco gular vermelho aparentemente sem função alguma, que começaram a intrigar Darwin depois que ele voltou para a Inglaterra. É por isso que estou nessa fazenda em Norfolk, para visitar um pássaro que Darwin particularmente adorava e que é considerado um verdadeiro dandy do mundo dos pássaros, o pavão. Os pavões são originários da Índia. As caudas pomposas dos machos prejudicam sua habilidade de voar e de fugir dos predadores na natureza. O fato de que os pavões possuem caudas evoluídas que parecem não oferecer vantagens de sobrevivência preocupava Darwin. Se ele não conseguisse descobrir por que suas caudas evoluíram dessa maneira, toda a sua teoria da evolução estaria condenada. Ele estava tão perplexo que escreveu: "A vista de uma pena na cauda de um pavão, cada vez que eu olho para ele, me faz sentir mal." Eu vou me encontrar com a especialista em pavões Marion Petrie e o criador de pavões Quinton Spratt para realizar um experimento proposto por Darwin. Você deve ser a Marion. Sou eu, sim. Prazer em conhecer. Então, Tudo como certo? vai? Bem. Lugar incrível, hein? Nunca vi tantos pavões. Eu tenho uns 8. 8? Quantos você tem? 700 aproximadamente. Nossa. Darwin suspeitava que a cauda tinha relação com o acasalamento. Ele achava que quanto mais espetacular fosse a cauda, quanto maior e com mais ocelos, mais atraente o macho seria para as fêmeas. Mas como provar isso? Marion vem seguindo a ideia de Darwin para ver se uma cauda majestosa é realmente necessária para seduzir as fêmeas. Pode entrar. Eu não quero perturbá-los muito, mas o que temos aqui são vários machos se expondo para as fêmeas. É como se os machos estivessem fazendo propaganda deles mesmos. É, exato. Dizendo: olha eu aqui, veja só quantos ocelos eu tenho na minha cauda, eu não sou o máximo. Eles estão se comunicando com as fêmeas. Eles estão praticamente dizendo: eu sou melhor que esse outro cara. Me escolha, me escolha. Olha lá, você viu a corrida que ele deu? Eu vi. Se aquela fêmea tivesse parado e agachado na frente do macho, ele teria literalmente montado nela, dando início à cópula, entendeu? É só isso. Seria o fim do cortejo, não é? Exatamente. Essa seria a sim. última fase. E aí teria dado certo. Isso mesmo. Ele grita, depois baixa a cauda e corre atrás dela. Ela faz um barulho divertido também. Parece uma discoteca num sábado à noite.
Darwin acreditava que o macho com a maior cauda e com mais ocelos teria mais chances de se acasalar e teria, portanto, mais descendentes. Para testar a teoria de Darwin, vamos aparar a cauda de um pavão e ver se ele ainda tem alguma chance com as garotas. Mas primeiro, precisamos capturar um. E como vamos fazer isso? Com uma rede grande? Com uma rede como essa, tente jogar a rede por trás da ave. Se puder, por cima da cabeça. Coloque o corpo todo da ave dentro da rede, depois puxe rápido pelo cabo. Os dois pés? E segure os pés dela. Já te mostrei minhas cicatrizes. E cadê as suas? Isso aqui foi feito por um pavão. Tenho algumas nas mãos aqui. E uma bem aqui. Eles gostam de chutar, não é? Bom, como eu disse, você tem que ser firme quando conseguir pegá-lo. Tem que segurar bem as duas pernas, a qualquer custo. Vem cá, quietinho, quietinho. Vai. Isso. Muito bem. As duas pernas. Olha só, tem que ser ele rápido. conseguiu. Isso, ótimo. Prontinho. Até que foi divertido. Darwin tinha esperanças de que um experimento como esse explicaria por que a cauda do pavão evoluiu dessa maneira. Mas ele nunca o realizou, na verdade. Ele nunca conseguiu que alguém o ajudasse. Como ele mesmo disse, quem sacrificaria a beleza de seu pássaro por uma temporada inteira só para agradar um mero naturalista? Bom, Quentin concordou em cooperar. Então vamos fazer algo que Darwin nunca fez. Vamos cortar 20 ocelos dessa cauda. O primeiro já foi. O primeiro. Mesmo sendo completamente indolor, Marion acha que essa redução na cauda dele terá um grande efeito na sua vida sexual. Essa cor incrível não é pigmento, não é? Não tem nada a ver com pigmento, É só um não. reflexo da luz? É apenas uma estrutura cristalina que espalha a luz e produz todas essas cores. Certamente ele vai dar um jeito quando as fêmeas começarem a ignorá-lo, agora que a cauda dele não é mais a mesma. De cisne, ele vai se transformar em patinho feio. Oh. Vai lá. Vamos ver como o patinho feio vai se sair com as garotas. Ele não faz ideia. Não. Mudamos completamente a aparência dele. Hoje nós testamos apenas uma ave. Mas Marion Petrie estudou centenas de pavões durante 20 anos. O trabalho de Marion prova que os pavões com mais ocelos têm, sim, descendentes mais fortes e mais numerosos que os machos menos favorecidos. Quanto mais espetacular for a cauda, melhor é o parceiro. E maiores são as chances de ser escolhido pela fêmea. É por isso que o pavão ostenta essa cauda tão pomposa, mesmo que isso prejudique sua habilidade de voar. O mais interessante nisso tudo é pensar que Darwin teria gostado muito de fazer esse teste também. Essa é uma sensação muito legal. Darwin teria ficado muito satisfeito se estivesse aqui. Foi o que eu quis dizer. É isso mesmo. Darwin ficou obcecado por assuntos relacionados ao sexo e seu papel no mundo natural. A reprodução sexual é a chave para a evolução, pois introduz variações nos indivíduos. Essas variações são importantes, pois podem aumentar as chances de sobrevivência da prole. Eles podem ser mais rápidos, mais fortes ou mais adaptados ao seu meio ambiente. Então Darwin começou a se perguntar se o sexo era necessário para que ocorresse a seleção natural. Mas se fosse isso mesmo, ele precisava explicar o caso das plantas. Elas não parecem se adequar à sua teoria. Na época de Darwin, os botânicos acreditavam que as plantas se reproduziam sozinhas. Os botânicos achavam isso porque cada flor contém tanto os órgãos sexuais masculinos quanto os femininos. Eles pensavam que, já que os órgãos ficam tão próximos, era mais provável que o pólen saísse da parte masculina e fertilizasse a parte feminina. Essa autofertilização produz descendentes quase idênticos. Darwin percebeu que, se isso fosse verdade, seria um grande obstáculo para sua teoria. Todas as proles das plantas seriam muito parecidas, mas não seriam diferentes o bastante para que ocorresse a evolução. Para salvar sua teoria, Darwin precisava mostrar que as plantas fazem sexo com outras plantas diferentes. Só dessa maneira poderia haver uma variação dentro da população.
Ele se prontificou a provar que os botânicos estavam errados e eu vou começar de onde ele começou. É em Dowbank, um dos refúgios favoritos de Darwin. Eu trouxe comigo o especialista em natureza Alistair Hayes. Alistair, estamos aqui em Dowbank. Darwin adorava esse lugar. Para ele era tão impressionante quanto as Ilhas Galápagos, por exemplo. Era sim, era bem próximo de sua casa, a apenas uns metros de distância. Ele viajou o mundo todo e encontrou esse lugar aqui, que para ele era tão inspirador. Ele trazia a família aqui para fazer piqueniques. Enquanto comiam, ele fazia seu trabalho no local. A flor deve ter sido um grande mistério para Darwin. Ele tinha a teoria dele e tudo se encaixava. Mas as flores representavam um grande problema, não é isso? Um problema que ele resolveu bem aqui. Ele vinha sempre para cá, em dias como esse, e observava os insetos voando, observava as borboletas e, à noite, as mariposas. Ele examinava minuciosamente essas espécies e via em suas cabeças e línguas vestígios de pólen, que é a parte masculina das flores. E esses insetos voavam de flor em flor. Aí ele começou a pensar que talvez era assim que o pólen era levado de uma planta a outra e era desse jeito que elas se reproduziam entre si. Impressionante. Esse lugar aqui foi fundamental para a comprovação da teoria de Darwin. Foi sim. Alguns botânicos já haviam percebido que as abelhas carregam o pólen de uma flor para outra. Mas para eles, esse era um evento raro e insignificante. Darwin estava então convencido de que os insetos são inseminadores artificiais das plantas em tempo integral. E as flores evoluíram cada detalhe de sua cor, cheiro e forma com apenas um propósito: certificar-se de que os insetos irão visitá-las e carregar seu pólen para as outras flores. Incrível, sim, para qualquer um, exceto Darwin. Mas como ele poderia demonstrar isso? Estou aqui em Kew Gardens para realizar outro experimento de Darwin. O objeto de estudo é uma orquídea tropical, uma das flores mais elaboradas que existe. O primeiro desafio para mim, assim como foi para Darwin, é conseguir encontrar uma. Elas são raras, instáveis e só florescem uma semana por ano. Nós temos aqui uma das maiores coleções de orquídeas e o Kew é provavelmente um dos maiores institutos de pesquisa sobre orquídeas. Você é um especialista em orquídeas e Darwin também era obcecado por elas, não era? Darwin se interessava muito por elas. Inclusive, ele disse que de todos os assuntos, as orquídeas eram sua maior paixão. E o que é isso aqui? Essa é uma das orquídeas favoritas de Darwin. É o mesmo tipo de orquídea que ele usou em muitos de seus experimentos sobre polinização. Essa é a Catasetum da América do Sul. Tá. Ela possui um mecanismo de polinização bastante elaborado que interessava muito a Darwin. Darwin usava um lápis para imitar os movimentos de um inseto. Ao entrar na flor, ele pressiona um gatilho. Uma membrana delicada se quebra e libera um saco de pólen. A base pegajosa desse saco se prende no lápis. Se fosse um inseto, ele voaria com o pólen na posição perfeita para polinizar a próxima flor. Essa era a abelha dele. Essa foi a abelha polinizadora que ele usou. Então, o que ele fez foi estimular a flor, não é isso? Isso. Então, provocou a liberação do pólen. Isso. Tá bom. Então, eu vou tentar fazer isso. Vai lá. Eu vou cutucá-la com o lápis para ver se ela vai liberar o pólen, não é? Para ver se ela lança o pólen. Tá bom. Tenta alcançar Pode os pelos ver. de Aqui, trás. então? Essa aí, nessa antena. O saco de pólen é expelido tão rápido que precisamos de uma câmera especial para poder ver. A partir dessa observação, Darwin provou que uma Catasetum faz de tudo para se certificar de que irá fertilizar outra Catasetum. Essa é a parte da estrutura que dispara, não é? Aqui atrás nós vemos essa parte pegajosa que se parece com um adesivo e cola nas costas dos insetos. Aqui na outra ponta há 2 sacos de pólen. Isso, é aí que o pólen fica guardado. É impressionante, não é? É muito bonito. Darwin acreditava que até os elaborados mecanismos de polinização das orquídeas devem ter evoluído. Antes de Darwin, as pessoas achavam que não era preciso explicar por que elas são tão elaboradas. Deus simplesmente decidiu que elas teriam essa forma.
Foi um grande desafio para Darwin. Isso significava que ele teria que ser capaz de olhar para a orquídea e saber para que servia cada parte dela. Em algumas orquídeas, o labelo onde o inseto pousa é uma pétala modificada, assim como o nectário, onde fica guardado o néctar. Durante milhões de anos, as plantas agregaram várias partes de sua anatomia para formar os mecanismos que permitem que elas se acasalem com outras plantas. Darwin decidiu, então, explorar a questão da reprodução sexual sob um novo ângulo. Ele queria descobrir o que aconteceria com as plantas e animais se eles fossem forçados à procriação consanguínea. Isso é algo que qualquer fazendeiro como eu procura evitar. Sempre que eu recebo um porco de outro fazendeiro, eu preciso me certificar de que ele não é parente de nenhuma das minhas porcas. Se ele possuir um parentesco muito próximo, então não pode ser usado. No entanto, se não possuírem nenhum parentesco ou se for bem distante, ele vai ter sorte. É por isso que eu mantenho um registro completo de todos os cruzamentos e proles na fazenda. Darwin ficou sabendo por fazendeiros dos problemas causados pela procriação consanguínea contínua. Ela provoca defeitos de nascença e resulta proles enfraquecidas. Na época, os médicos suspeitavam que isso também pudesse ocorrer com humanos. Então Darwin embarcou no seu projeto mais ambicioso, provar cientificamente que a procriação consanguínea é um problema real. Sua necessidade de revelar os efeitos prejudiciais da procriação consanguínea era agravada por um medo bastante pessoal. Emma, sua esposa, era também prima em primeiro grau de Darwin. Suas famílias haviam se casado entre si por 3 gerações. Ele suspeitava que essa procriação consanguínea poderia ter enfraquecido sua prole. Dos 10 filhos que Charles e Emma tiveram, 3 morreram. 2 ainda bebês e sua filha Anne, de 10 anos. Isso era devastador para Darwin. Agora ele queria saber o porquê. Ele não poderia fazer o experimento em humanos, mas poderia fazê-lo com plantas. Ele era um homem obcecado e fez milhares de experimentos sobre procriação consanguínea. Mas todos eles são complicados de fazer. Então eu trouxe 2 botânicos para me ajudar, David Cohn e John Parker. Oi, pessoal. Oi, Jimmy. É um prazer revê-lo. Então, o que nós vamos fazer e como vamos fazer? Bom, nós vamos usar essas plantas e vamos ensiná-lo a fazer um experimento sobre a reprodução das plantas. Nós vamos descobrir o que acontece quando uma planta se reproduz sozinha, o que é chamado de autofertilização. Darwin sabia que a maioria das plantas faz o possível para evitar isso, mas pode ser feito artificialmente. Então, cada flor é ao mesmo tempo macho e fêmea. Essa planta pode se autofertilizar. Pode sim. Na verdade, nós podemos bem. forçar para que isso aconteça. A maneira mais bem. fácil de fazer isso é usando um pequeno envelope. Coloca um saco na cabeça dela. Nós vamos colocar um saco na cabeça dela. Nós vamos, então, cobrir essa flor. Então, colocamos um pequeno saco como esse e o prendemos assim, dessa maneira. Assim, nenhum pólen pode entrar, nenhum inseto pode entrar. Qualquer semente que surgir agora vai ser produto dessas flores que estão usando o seu próprio pólen. Então saberemos que ela se autofertilizou, não é? Isso. A prole dessas plantas consanguíneas serão o primeiro grupo. Darwin criou então um segundo grupo de plantas. Nesse segundo grupo, ele planejava gerar uma prole de 2 plantas diferentes, o que os botânicos chamam de fertilização cruzada. Mas como garantimos que a flor não se autofertilizou? Isso é mais difícil, é lógico. É mais complicado porque todas as flores produzem pólen ao mesmo tempo em que produzem os seus óvulos. O que temos que fazer é tirar a parte masculina da flor para que o pólen não fertilize os óvulos da própria flor. Temos um botão aqui que dá para usar. Dá para ver que esse botão está começando a se abrir. Tá. E dá para ver que a parte feminina está começando a aparecer. Para garantir que vai ocorrer a fertilização cruzada, escolhi um botão fechado e vou tentar remover as partes masculinas antes que elas se desenvolvam. Isso é meio trabalhoso. Empurre e deixe que ele se abra. Agora eu tô conseguindo ver. Muito bem, isso. Pronto. Fez tudo direitinho. Aê. Olha só. Olha, Muito bom. habilidoso. Muito habilidoso. Eu nunca tinha castrado uma flor. Não? Para tudo tem uma primeira vez. Está indo muito bem.
Pronto, terminei. Foi Ótimo. ótimo. Agora só sobrou a parte feminina da planta. Tá vendo? Tá certo, fantástico. Agora você vai precisar pegar outra flor. Vai ter que pegar o pólen de uma flor diferente. Tá, vou tentar essa. Essa parece boa. Isso. Essa Isso daqui? é por aí. É só tirar isso. Essa Agora daqui. esfrega na parte feminina aqui. Esse não é um Isso. trabalho realmente nada fácil. Não, não é mesmo. Pode acreditar que não. Quer dizer que eu forcei aquela planta a se reproduzir com essa daqui. 2 progenitores, ao contrário da planta que nós ensacamos e que isso. foi forçada a se reproduzir sozinha. Essas 2 plantas são só o começo. Para conseguir resultados mais completos, nós teremos que repeti-lo 20 vezes. As plantas precisam de tempo para produzir sementes, para as sementes serem plantadas e para que os 2 grupos de mudas cresçam. Estamos fazendo isso com apenas uma espécie, mas Darwin fez milhares de cruzamentos em 55 espécies diferentes. Seus experimentos eram feitos em escala gigantesca. Leva meses para descobrir o resultado de um único cruzamento. Mas graças aos modernos aceleradores de crescimento, nós podemos conseguir uma nova geração de flor para semente e de semente para planta adulta em apenas 7 semanas. Então voltaremos depois para ver os resultados. Darwin acreditava que seus experimentos sobre procriação consanguínea também eram relevantes para os animais. Agora sabemos que é verdade devido a pesquisas feitas em zoológicos em todo o mundo. Aposto que eles gostam de tentar tirar isso, não é? Gostam sim. Aqui a altura. Assim Mais tá alto. bom. Darwin teria gostado muito de ver os guepardos no zoológico de Colchester. Há aproximadamente 10 mil anos, houve um colapso catastrófico na população dos guepardos na natureza. Os sobreviventes do estreitamento continuaram a se reproduzir, mas como seu número havia diminuído bruscamente, acabou ocorrendo a procriação consanguínea. Isso ameaça a sobrevivência de toda a espécie. Anthony Tropiano vai explicar por quê. Todos os guepardos adultos hoje em dia são geneticamente muito parecidos, então é quase como reproduzir dentro da mesma família. Isso mesmo, como se você se casasse com sua prima de primeiro grau por gerações e gerações, e é o mesmo tipo de coisa. A procriação consanguínea causa diversos tipos de problemas para os guepardos. Nossos guepardos têm um problema que faz com que suas patas se virem para fora, e isso é obviamente um problema para um animal que foi projetado para correr. Eles são especializados em alta velocidade, então se a procriação consanguínea está fazendo com que suas patas se virem para fora, isso é um desastre. É um problema sério, sim. Em cativeiro, eles não têm necessidade de correr a 115 km por hora, mas mesmo assim, se essa condição de saúde continuar a piorar, vai ser muito ruim para eles, e nós não queremos que os animais estejam desconfortáveis ou com Deve dor. ser horrível, porque esses são os primeiros filhotes nascidos no zoológico. Eu acho que seria muito triste, especialmente para quem trabalha com eles todos os dias. Seria muito ruim se uma coisa assim acontecesse. O que realmente preocupa é que isso está refletindo o que acontece na natureza também. Sim. Talvez os guepardos que mantemos aqui em cativeiro representem um microcosmo dos problemas que enfrentam no mundo selvagem. Por causa da procriação consanguínea, os guepardos sofrem de vários outros defeitos de nascença. Baixa contagem de esperma, membros encurvados e caudas enroladas. De certa forma, dá para dizer que eles estão chegando ao fim da linha em termos de evolução, porque não há mais alternativas que permitam mais variações. E era nisso que Darwin estava interessado. Ele estava interessado nos efeitos da procriação consanguínea que enfraquecem as espécies. Se ele soubesse do caso dos guepardos, eu acho que ele os teria usado como o primeiro exemplo de procriação consanguínea. De volta a nossas plantas, é hora de descobrir quais são as diferenças entre o grupo autofertilizado e o grupo que sofreu fertilização cruzada. Para Darwin, os resultados desse tipo de experimento o interessavam muito por causa da relevância para sua família. Muito bem, aqui estão os resultados. Olha aí, aqui estão elas. Essas são as que sofreram fertilização cruzada e essas foram Bom, autofertilizadas. a primeira coisa que eu vejo é que tem o dobro da quantidade. Isso mesmo. E agora, vamos medi-las? Meça essas aqui. Perfeito. E eu anoto as medidas. Tá bom, vamos lá, reguinha. A primeira medida das autofertilizadas é de 11 centímetros.
23. 19. 24. 3. 24 centímetros. 17,5. 23,5. 19,5. 22. 15. 21,5. 16,5. 19. 16. 22. Tem aqui 23. Pronto. Quem venceu a competição do mais alto? Me parece que você perdeu feio. A sua tem 14 centímetros e meio. E a do David tem 21,6 centímetros. Então essas são 50% maiores. Em média, as plantas que sofreram fertilização cruzada são muito mais saudáveis e altas do que suas correspondentes subdesenvolvidas autofertilizadas. Além disso, elas produzem mais flores e mais sementes. Se isso é verdade para as plantas, é verdade para todos os animais? Geralmente é verdade. E as plantas têm um problema em particular. Elas são hermafroditas, isto é, elas possuem partes masculinas e femininas na mesma flor. Então, elas são capazes de se autopolinizar e autofertilizar, enquanto eu e você precisamos de uma parceira. Logo, se você casar com sua prima de primeiro ou segundo grau, é uma espécie de procriação consanguínea, e isso poderá causar alguns problemas médicos que serão manifestados na população resultante desse cruzamento. Tá bom. Mas essas plantas estarão muito fracas em pouco tempo. Muito doentes. Através dos seus experimentos, Darwin acumulou uma quantidade surpreendente de evidências para apoiar sua teoria da evolução. As plantas insetívoras com seu comportamento animal, os pavões cujas belas caudas evoluíram para atrair as fêmeas, seu obsessivo trabalho sobre procriação consanguínea nas plantas. Tudo isso junto na teoria de Darwin, ilustrada nessa árvore da vida. Mas apesar de todas as evidências, seus inimigos, inclusive Richard Owen, continuaram contrários à sua teoria. O que mais os irritava era que a ideia de Darwin sobre a evolução humana, nessa árvore da vida, as pessoas não são mais importantes, são apenas mais um animal. Darwin era cauteloso e no livro das Origens ele escreveu apenas uma linha sobre de onde vieram os humanos. Será lançada a luz sobre a origem do homem e sua história. Mas essa linha já foi demais para Owen. Os dois lados estavam caminhando rumo a um confronto. Em junho de 1860 aconteceu. Houve um debate em Oxford, um centro de estudos teológicos. Era um choque entre os principais defensores de Darwin e seus críticos científicos e religiosos mais poderosos. A batalha era entre teorias rivais sobre as origens da vida na Terra. O debate de Oxford sobre a evolução foi um dos encontros científicos mais importantes da história. Era a primeira vez que a teoria de Darwin seria discutida em público. Darwin estava nervoso. Owen viu ali uma oportunidade de destruir Darwin antes que suas ideias se difundissem. Richard Owen não quis se arriscar. Ele recrutou o bispo Samuel Wilberforce para ser seu porta-voz. Wilberforce era um brilhante orador e presidente da Universidade de Oxford. Ele era também um talentoso naturalista. Wilberforce foi informado por Owen na noite anterior sobre a melhor forma de atacar as ideias de Darwin. Do outro lado, o próprio Darwin não compareceu. No lugar dele, seu confiável amigo Thomas Huxley foi defender sua causa. Huxley era um brilhante orador, um homem que venceu por seus próprios esforços, ambicioso e inteligente. Ele foi apelidado de o Bulldog de Darwin por causa da maneira ardente com que defendia a evolução. O salão do debate estava lotado. 700 pessoas, mais de 700 pessoas estavam espremidas no salão. Devia estar muito quente lá, sem dúvida. Quando finalmente começou, as pessoas murmuraram por quase uma hora. Elas já estavam ficando inquietas, porque é claro que elas queriam chegar logo ao evento principal, que era ouvir Wilberforce, sabe, dizer alguma coisa sobre sua nova teoria. Na verdade mesmo, essa era uma espécie de luta entre a igreja e a ciência. Wilberforce era o cara e Oxford era a sua casa. Certamente ele estava afiando suas garras. Ele esperava poder desmentir tudo aquilo e dizer que não passava de uma completa idiotice.
Wilberforce leu A Origem das Espécies com muito cuidado e destacou os pontos fracos que Darwin sabia que estavam lá, como as lacunas no registro de fósseis que não permitiam explicar como as coisas mudaram. Ele pegou todos esses trechos e estava contando com eles. Então ele era bastante sistemático. Ele não estava apenas gritando passagens bíblicas ou ameaçando com o fogo eterno. Ele era evidências. Um ótimo orador. E ele pensou que poderia vencer o debate apenas com seu poder de oratória. Ele basicamente alegou que não havia evidências que provassem nada daquilo. Para ele, o mundo havia sido criado em uma semana. Todos os animais apareceram e sobraram aqueles que sobreviveram à inundação. Wilberforce estava se saindo muito bem no debate, mas quando estava prestes a atingir sua conclusão, o bispo cometeu um erro tático. Ele se virou para Huxley e perguntou de forma bem sarcástica: o senhor é descendente de macacos por parte de pai ou por parte de mãe? Essa foi demais. Depois disso, Huxley se levantou e disse: Eu prefiro ser descendente de macacos, senhor, do que de alguém que usa o dom da oratória e da erudição a serviço da falsidade e do preconceito. Esse foi um verdadeiro tapa na cara da igreja. Basicamente, Wilberforce não sabia onde estava pisando, não fazia ideia. Incrível. A multidão estava alvoroçada, pessoas desmaiavam, os estudantes gritavam: macaco, macaco! Naquele momento, não estava claro quem era o vencedor, mas o debate de Oxford se transformou num momento decisivo. Por causa das controvérsias que cercavam esse assunto, as ideias de Darwin atingiram uma audiência muito maior. Além daquela sala, além do mundo científico, até que chegaram ao grande público. Darwin ficou encantado, mas ao mesmo tempo aliviado de não estar lá. Ele disse: "Fico feliz por não estar em Oxford, pois eu teria me sentido sufocado." Na época do debate, uma nova geração de biólogos já havia se convertido à teoria da evolução. Todo o esforço de Darwin finalmente estava valendo a pena. O debate público provocou outra mudança para Darwin. As pessoas não discutiam sobre droseras ou trepadeiras. Elas queriam saber sobre a origem do homem. Mas esse assunto Darwin sempre passou por alto. Agora ele sabia que estava na hora de quebrar seu silêncio. No próximo episódio, Darwin dá continuidade aos seus experimentos inovadores. Ele precisa coletar mais evidências que apoiem sua visão sobre a evolução humana e provar que os homens descendem dos macacos.